Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, terça-feira, 12 de abril de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. E hoje, né, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Brasil e no mundo, junto com você, 60 anos da sua Rádio Metropolitana. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que vem incomodando muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, que é o sono e os distúrbios do sono. Muita gente não sabe que ronco é um problema na vida da gente. E para explicar sobre esse assunto, a doutora Janaína Caligares, ela é especialista no tratamento do ronco e apneia do sono. Ela é dentista e especialista no assunto. Bom dia, doutora, é um prazer te receber. Bom dia, o prazer é meu. Doutora, vamos explicar primeiro como é que é essa carreira, né? Porque a gente fala em especialista no tratamento do ronco e da apneia do sono. Você é dentista, como que você encontrou essa carreira? Bom, eu me formei em 99 e eu fiz vários tipos de especializações. Eu comecei com a prótese e eu fui para o MEC fazer um curso junto com o pessoal da prótese. E lá eles falaram assim, olha, existe um aparelho para tratar ronco e apneia, só que a gente não está sabendo sobre isso. Como não existia muita literatura, muito estudos aqui no Brasil na época, eu procurei de um lado, procurei do outro, achei um professor na Unimes, Dr. Marcelo Quintela, que me ajudou muito. E aí eu comecei a fazer, apresentei um trabalho na UMEC sobre isso. E dali foi assim, um amor ao sono, uma paixão por tudo que envolvia isso. Porque não só o tratamento, mas você tem que ir lá atrás ver a fisiologia do que acontece. Porque o sono não é desligado da tomada, né? Tem muita coisa por trás. Bom, aí eu comecei a estudar, todo mundo era meio autodidata, não existia um curso para isso. E a gente inventando aparelho, tentando um tratamento assim, vendo isso aqui, trazendo muita coisa de fora. Eu fui fazendo cursos. Quando foi em 2011, eu já era professora da capacitação de odontologia do sono na Universidade de São Leopoldo de Mandique. A Associação Brasileira do Sono, ela fez uma prova para dentistas serem certificados para atuarem na medicina do sono, porque a medicina do sono já estava ali já há algum tempo. E os médicos sabiam que o aparelho intraoral feito por um dentista trataria o ronco e a apneia. Então, eles queriam saber quais dentistas estavam aptos a tratar. Então, eles fizeram uma prova em 2011, lá em BH, no Congresso Internacional de Sono, e eu fui uma das primeiras 30 dentistas do Brasil a ser especialista na odontologia do sono. Daí para frente, eu dei muita aula, fiz muito curso, a gente procurou muita coisa, muita literatura, os aparelhos foram se aperfeiçoando, tanto em material quanto no tipo do aparelho. E eu tô nessa vida aí. Depois a gente entrou, fiquei 5 anos na Mandique, em São Paulo. E hoje em dia, assim, eu dou palestra, dou alguma coisa. E daqui a pouco, se Deus quiser, já vai sair a especialização da odontologia do sono. Então é um processo, né, doutora? Sim, sim. Como tudo, né? Como tudo é um processo para que os dentistas especializados possam aí ter realmente essa especialização, não só um certificado. Porque né? assim, hoje em dia, a parte da educação, a gente vê muito curso, é válido, não que não seja válido, curso online, curso final de semana, curso de meses, mas é muito complexo. Se você não entender todas as nuances e toda a teoria, você não vai conseguir realmente tratar o seu paciente. É isso que a gente quer. A gente quer qualidade de sono, né? Não só vender um tratamento, mas principalmente a qualidade de vida deste paciente. Aí vamos falar em qualidade de vida do paciente, né? A gente tem falado muito sobre esse momento da pandemia. As pessoas acabaram, muitas pessoas, né, trocaram o dia pela noite. E a gente percebe uma piora nessa qualidade do sono. Como que eu sei se eu estou normal, doutora? Primeiro, o que a gente tem que entender é assim, o que seria uma qualidade? Eu tenho que pensar na quantidade, as horas que eu durmo. Eu tenho que pensar na minha qualidade, se esse sono ele está sendo bem aproveitado, né? E na profundidade, será que eu estou dormindo realmente bem? Será que minhas ondas cerebrais estão descansando? Será que meus hormônios estão sendo produzidos? Então eu tenho que pensar em tudo isso.
Por muito tempo, o sono foi negligenciado. Então, era assim, tudo bem se eu não dormir hoje. Não, amanhã, final de semana, eu vou repor. Vamos trabalhar enquanto os outros dormem. E agora a gente começou a ver que, para a gente ter uma qualidade de vida, a gente tem que ter os pilares. Você tem que se alimentar bem. Todo mundo já sabe disso, todo mundo tenta ao máximo se alimentar com uma alimentação saudável. A gente tem que fazer exercício físico, então todo mundo procura pelo menos uma caminhada. E agora começaram a ver que se eu não dormir bem, eu não consigo ter nada disso. Então eu tenho que ter uma noite boa para ter um dia bom. Eu acho que quando veio, já existem alguns estudos, né? Mas quando veio a pandemia, a gente ficou trancado em casa. Então a gente consumiu internet. A internet, além da luz artificial, que a gente depois eu até falo sobre isso, o conteúdo, é muito estímulo. Então você poderia dormir a hora que você quisesse, você acordava a hora que você quisesse, porque você poderia trabalhar de madrugada. Não todo mundo, mas a maioria das pessoas começou a ter. Eu não tenho mais que acordar 5 horas para pegar um trem para chegar. E aí elas começaram a ver que esse cansaço não era porque estava na correria do dia a dia. O cansaço estava vindo porque eu estava dormindo mal. Eu estou dormindo mal porque eu estou dormindo com a televisão ligada e todo aquele estímulo está entrando dentro do meu sono. Eu estou dormindo mal porque eu estou dormindo 4 horas aqui, depois eu tiro um cochilo de tarde, durmo mais 2 horas. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Então, as pessoas começaram a perceber que não adiantava só ficar 8 horas, 10 horas na cama. Se não tivesse uma qualidade, um sono profundo, com as ondas cerebrais certinhas, tudo, seria um sono que não restauraria você. O sono tem que restaurar a nossa vida. Eles começaram a perceber e começaram a tentar tratar, a tentar dormir melhor, a fazer algumas pequenas coisas para poder melhorar esse sono, né? Não só consumir luz e internet manhã, tarde e noite. A frase da doutora Janaína Caligares, o sono tem que restaurar. O que é restaurar? Quando a gente dorme, a gente não desliga da tomada. Várias coisas têm que acontecer durante o sono. Nosso sono é dividido em ciclos. Então, para a gente ter um tempo bom de sono, eu não preciso ter... eu durmo 6 horas. Mas eu durmo 8 horas, mas eu preciso de 10 horas. Não tem problema. O ideal é uma média de 8 horas. Só que eu tenho que ter um sono com ciclos de sono. Então, eu tenho que... Minhas ondas cerebrais, elas têm que ficar lentas, para o meu cérebro, ele começar a pegar tudo que eu aprendi durante o dia, colocar nas minhas gavetinhas e jogar o que eu não quero fora. Então, tudo aquilo que eu absorvi durante o dia, ele tem que ser memorizado, ele tem que ser aprendido e essa memória, essa cognição acontece de noite. Depois disso, eu tenho o que a gente chama de sono. Isso seria um sono NREM, depois é dividido entre 3 ciclos de sono NREM e um sono REM. O sono REM, eu tenho que ter... O meu corpo tem que estar descansado. Então, meus músculos, eles têm que estar todos em atonia. Sabe quando você pega a criança do carro, tira do carro, leva e a criança não percebe? Tá mole, né? Exatamente. Isso é um sono REM. Quem tem filho entende. Entende que você pega, troca de roupa e ela nem percebe. Só que o cérebro, se eu tiver com um eletrodo no cérebro fazendo um eletrocefalograma, eu vou ver que as atividades cerebrais dele estão em altíssimo nível, como se ele tivesse acordado. Então, o meu corpo está descansando, mas o meu cérebro está fazendo toda essa parte de cognição. Então, eu tenho que ter esses ciclos durante a noite. Fora isso, eu tenho que liberar insulina, eu libero o GH, que é o hormônio de crescimento, eu libero cortisol, eu libero vários hormônios para que o meu dia seja bom. Para que o meu corpo tenha tudo isso para no outro dia ele funcionar corretamente. Se eu tenho despertares ou se eu não durmo todos esses ciclos, eu vou acordar sem ter tudo isso prontinho para eu poder trabalhar no outro dia. Então, assim, se eu durmo mal, eu não libero uma certa substância que no outro dia de manhã eu vou acordar com muita fome. Então, o sono está ligado a essa fome que a gente acorda de manhã. O sono deveria alimentar, porque se você tiver os hormônios certinhos, cortisol, insulina, tudo, você não deveria acordar com tanta vontade de comer. Você deveria acordar descansada. Não a pessoa acordar e falar assim, nossa, parece que passou um trator em cima de mim. Isso quer dizer que à noite ela teve vários microdespertares e o corpo dela não restaurou hormônio de crescimento, não restaurou toda uma série de substâncias que a gente deveria ter feito durante a noite para ter um dia bom. E aí, dormir mal associado ao ronco e à apneia noturna. Dormir mal é uma das piores coisas que acontecem no nosso organismo, né? Por tudo isso que eu já te falei.
O que que acontece? O ronco, ele é o barulho. O ronco incomoda. Incomoda a pessoa que está do lado mais do que a própria pessoa. Porque a pessoa fala assim, eu tô dormindo, eu nem percebo. Esse barulho constante do seu lado faz com que você, a pessoa que está ao lado, fique incomodada e fique acordando várias vezes à noite. Então, um bom roncador sempre tem um companheiro insone. Porque ele vai ficar e aí vai começar a provocar brigas durante a noite. Aquela cutucada, aquele mau humor, até que acaba separando, você vai para o quarto, eu vou para o outro, a gente vai dormir separado. Isso já é uma coisa ruim. Então a pessoa está roncando, ela está incomodando, ela vai começar a deixar de fazer certas coisas. Então tem muito paciente no meu consultório que fala assim, eu não vou na casa do meu genro porque ele riu de mim. Porque ele falou que eu tô roncando. Eu não vou viajar com minhas amigas porque eu não posso dormir no quarto porque eu tô roncando. Eu não vou daqui para São Paulo porque se eu vou pegar um pássaro marrom eu vou roncar. Então as pessoas começam a ficar com vergonha. Isso só é um motivo para você tratar o ronco. Se você deixa de fazer alguma coisa para o seu ronco, você precisa tratar. O ronco, ele é o barulho que tá dizendo que alguma coisa está errada. E a gente vai ter as apneias. As apneias são pequenas paradas respiratórias, ou totais, ou quando o ar diminui. Então, para a gente imaginar que o ar vai entrar pelo nariz ou pela boca, quando eu obstruo, quando eu fecho essa passagem, que geralmente aqui na orofaringe, na garganta, a pessoa vai ter que fazer um esforço para poder respirar lá. Essa vibração vai provocar o ronco. Quando eu faço uma força muito grande, a minha língua vai encostar na minha garganta e ela vai colabar, ela vai grudar. Quando ela gruda, eu tento respirar e o ar não entra. Então, eu faço força e o ar não vai entrando, não vai entrando. Isso pode demorar 10 segundos e eu conto uma apneia. Tem pessoas que, por minuto, param de respirar 10 vezes. Então, elas param, cada 10 segundos, ela para de respirar, para de respirar. Tem gente que fica tanto tempo sem respirar, que fica assim, um minuto, 1 minuto e meio não digo, mas 1 minuto fica sem respirar e volta naquela ressuscitação. Essas paradas respiratórias fazem com que o seu cérebro, que está numa onda cerebral lá embaixo, ou quando o seu corpo está naquele sono REM, onde você tem uma atonia muscular, você tem que tirar essa pessoa do sono e falar assim, acorda, você está sufocando. E aí a pessoa vai ficar nessa luta a noite toda. Então, se eu tenho uma pessoa que me dá um índice de apneia, que é um índice que a gente usa para poder saber qual que é o grau da síndrome, a pessoa tem 10 apneias por hora. Então, em cada 60 minutos, ela parou de respirar. Então, em cada 60 minutos, em vez de ela estar quietinha no sono, produzindo tudo aquilo que é importante, ela vai ficar acordando, acordando, acordando. Às vezes a pessoa nem percebe isso, mas ela vai ficar a noite toda lutando para poder respirar. Ela vai acordar no outro dia com dor de cabeça, porque ela teve uma falta de oxigênio no cérebro. Ela vai acordar cansada, ela vai acordar com olheira, ela vai acordar com uma série de problemas. Ela fala assim, nossa, eu lutei a noite toda. E realmente foi isso que aconteceu. Lutou a noite toda para poder respirar. E a síndrome de apneia, que são essas paradas respiratórias, ela não melhora sozinha. Mas o emagrecimento é um dos tratamentos? Mas é um dos tratamentos. Não é se você tem 30 de apneias por hora agora, amanhã você vai simplesmente falar assim, eu não tenho mais, pronto, agora eu vou dormir bem. Não existe isso. Você tem que procurar um tratamento, porque ela é incapacitante e as comorbidades vão aumentando. Então, desta apneia você pode ter, hoje é ligado a AVC, infarto, tem muitos estudos agora com Alzheimer, refluxo. E aí as pessoas chegam e elas vão procurar todos os médicos. Aí depois elas chegam até mim e falam assim, nossa, é mesmo, eu tava com refluxo. E às vezes esse refluxo pode estar muito ligado à apneia. Uma taquicardia, porque foi para um cardiologista e ele fez aquele mapa, Holter e tal. Nossa, olha quantas disparadas de coração ele tem durante a noite. Por quê? Tá ligado às paradas respiratórias por causa da apneia. Então, o ronco é o barulho. A apneia é a parada respiratória. E a gente tem que investigar isso para saber o quão grave que é essa pessoa. Que essa pessoa está, ela pode ter 15 apneias por hora, 30 apneias por hora, 50. Tem paciente meu que tem 100 apneias por hora. Então a gente tem que investigar. Porque você falou, né, da pessoa com sobrepeso, a pessoa que está já obesa? É muito comum a gente ligar a pessoa que está com sobrepeso ao ronco.
Hoje, pela experiência que eu tenho, vou dizer para você que qualquer pessoa ronca. Não é só por isso. Não, você tem uma criança que tá roncando, você tem um adulto, você tem uma gringa, você tem um gordinho. Mas a gente sempre liga, né? O sobrepeso. Por quê? A gente tem o nosso tecido adiposo, nossa gordura, a gente tá vendo aqui por fora e tal. Só que quando eu deito, essa parte aqui dessa gordura do circunferência de pescoço, ela piora bastante a apneia. O peso também da parte abdominal, porque na hora que eu tenho relaxamento muscular, o ronco, ele vai ser a vibração da língua. O relaxamento muscular vai dar na mandíbula e vai dar em todo o nosso corpo. Se eu tenho sobrepeso, a tendência da minha mandíbula vir para baixo é maior, da minha língua cair é maior e o sobrepeso, o esforço respiratório vai ser maior. Então, hoje em dia, o emagrecimento é sim um tratamento para ronquiapneia. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que tenha lá o seu IMC dentro da normalidade também não ronque, porque eu tenho fatores genéticos e fatores anatômicos. Aí, doutora Janaína, quando a gente fala, né, como que eu sei se eu ronco e tenho apneia? O ronco é mais porque alguém vai te falar que você ronca. Vai te falar, vai filmar, vai gravar, né? E vai reclamar. Agora, isso. As apneias, você tem alguns sintomas, tanto diurnos quanto noturnos. O principal sintoma diurno é sonolência. Uma sonolência excessiva, diferente de um cansaço. A sonolência é aquela pessoa que está dirigindo e que dá aquela piscadela longa. Não é você almocei e dei uma deitadinha, não é isso. É você estar conversando e não conseguir ficar acordado. É a pessoa olhar para você, você tá falando e você vê que aquela pessoa ela está em outro lugar, ela não tá ali, ela tá dormindo. Ela tá dormindo com o olho aberto. Exatamente. Então, essa é um dos Tem um monte de gente que a gente conversa que a pessoa tá assim, ó. Né? Tá com aquela cara. Então, e ela tá longe dali, porque o sono, ele vence. Eu sempre falo para meus pacientes, é diferente de eu falar assim, estou de jejum, eu não vou comer hoje, tá? Você põe um prato na minha frente, eu falo, eu não vou comer, e eu continuo fazendo minhas atividades. O sono, ele vai vencer, vai ter uma hora que seu corpo vai simplesmente desligar e você vai apagar. Então, a gente não controla isso. Então, por isso que muitos motoristas uma das causas maiores de acidente. É dormir no volante. E aí fora isso, você tem o volante, mas você tem hoje pessoas que trabalham não só dirigindo, mas fazendo alguma coisa que dependa muito dele, atividades assim de fábrica, alguma coisa que também é perigoso. Bom, então. E agora já esqueci. Não, vamos lá. Só pra gente voltar ao raciocínio. Eu vou lá e falo assim, os sintomas. Doutora, como é que eu sei que eu tô com a apneia do sono? Porque, por exemplo, eu durmo sozinha, acordo cansada, mas pode ser um cansaço. Porque eu tava... Aí um dos sintomas é esse. Aí a sonolência diurna, a dor de cabeça, porque a gente tem uma falta de oxigênio intermitente. Toda hora a gente fica sem oxigênio por conta das apneias. Você acorda com dor de cabeça. Irritabilidade, falta de memória, porque quando a gente dorme, a gente tem que... A nossa memória é consolidada. Então, essa falta de memória é muito comum também para quem tem apneia. Chegam a ter falta de libido. Tudo isso são sintomas diurnos. Os sintomas noturnos, de quando a pessoa está dormindo, é acordar engasgada. O paciente relata para mim muito que está sonhando que está afogando. Ai, que horror. Porque ela tem a hora que a língua gruda mesmo na orofaringe, até você voltar, às vezes você está no meio de um sonho, você fica acordando, você acorda naquele desespero. À noite você sentir taquicardia, coração disparado, sudorese, muitas idas ao banheiro. Tudo isso são alguns dos sintomas da apneia. O que a gente vê também como outras comorbidades ligado a isso é aquele paciente que já chega para mim com pressão alta, pré-diabetes e refluxo. Já é um combo que todo mundo tem, né? Então já chega, a gente já pode começar a investigar, porque com certeza e aí tem uma síndrome. Um exame. Sim. Os exames, como a gente pode identificar? Eu gosto muito de colocar meu paciente no meu consultório, conversar com ele, e melhor ainda se ele for com a esposa, com o marido, porque eu quero saber da outra pessoa que está dormindo também. Então, a gente primeiro o relato é muito importante.
Existe um exame chamado polissonografia. O que ela vai fazer? Ela vai monitorar você durante a noite. Hoje, a gente tem no consultório, a gente trouxe aqui para Mogi das Cruzes um exame chamado Biologix. É uma polissonografia tipo 4. Então, a gente tem a tipo 1, 2, 3 e 4. Hoje eu trabalho muito com a tipo 4. A tipo 4 é um oxímetro, aonde você vai colocar ele no seu dedo indicador e você vai dormir somente com aquele oxímetro. Por quê? Ele tem tanta tecnologia dentro dele, vamos dizer assim, que ele vai contar a quantidade de oxigênio que está passando, ele vai contar a actigrafia, o quanto você se mexe, e vai contar a sua frequência cardíaca. Vai jogar tudo isso aqui que ele pegou da sua noite de sono via Bluetooth para o seu celular. E no seu celular você vai abrir um aplicativo onde ele vai gravar seu ronco. Então, este exame de polissonografia tipo 4, que a gente usa hoje aqui, ele ajuda a gente a fazer um diagnóstico de apneias. Então, eu consigo ver o quanto você perdeu de oxigênio, quantas vezes, o quanto tempo você dormiu e como está seu ronco. Isso tudo é validado pelo INCOR, ele serve todos os parâmetros, e aí todos esses dados vão para o Instituto do Biologix, né? E aí os médicos de lá, eles me dão um laudo. E esse laudo, ele vai estar todo quantificado, quanto tempo você dormiu e tal, e aí eu consigo, com aquele número, me ajuda a te dar um diagnóstico se você tem apneia ou não. Por que eu falo que me ajuda? Ele é o único número palpável que eu tenho. Além da minha entrevista, eu preciso daqueles números. Só que toda polissonografia, ela é uma foto dentro de um filme. Então, ela é uma noite de sono dentro de todas as suas noites de sono. Tem um paciente que fala assim, eu dormi, mas eu dormi preocupado, porque eu estava com o aparelhinho no dedo. Só que para mim, hoje em dia, este exame ainda é muito melhor do que eu mandar você para o Instituto do Sono lá em São Paulo. Porque senão eu vou falar assim, Marilei, você vai lá para São Paulo, você pega a sua malinha e vai lá dormir num lugar que você não conhece, numa cama que não é sua, e eu vou te colocar tantos eletrodos e tantas faixas, tudo, que você vai falar assim, nossa, eu não consegui dormir a noite toda. Você vai conseguir dormir um pouco, mas aquela foto... Mas não é o seu dia a dia. Também não vai ser tão boa para mim. Não é sua cama, seu travesseiro, exatamente, né? Nossa casa. Então, em alguns casos, a gente precisa sim desse tipo de polissonografia tipo 1, que é dormir no instituto. Ou alguma coisa mais elaborada. Mas hoje, para mim, tratando a apneia, é um exame extremamente válido. Porque hoje eu Esse faço... aí você pode dormir na sua casa. Isso, hoje a gente trabalha, eu tenho alguns aparelhos desses no meu consultório, aí o meu paciente vai até lá, que é o exame, antes de você passar comigo, eu peço para você fazer esse exame. Você vai até lá, o técnico da polissonografia, ele já vai te mostrar, baixa esse aplicativo, faz isso, leva este exame para sua casa. Você vai para sua casa como e amanhã evoluiu, você... né? Acho que até ele já existia, mas com a pandemia, para você não ter que sair da sua casa e dormir fora, acabaram desenvolvendo, né? A tecnologia ajudou e muito. Muito e aí eu consigo... E aí com a polissonografia tipo 4, eu monitoro também. Porque quando eu começo a fazer meu tratamento, eu vou falar assim pro meu paciente, você tá bem? Parou de roncar? Parei. Então, peraí, vamos fazer outro polissonografia, mas agora você usa no aparelho. Então, eu tenho como comparar um antes e um depois. Uhum. Eu quero mandar bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente. Tem várias perguntas chegando para a doutora Janaína Caligares. E vamos começar, já falando aqui, com o Júlio César de Guarulhos. Bom dia, Marilei. Estou na escuta, voltando do trampo, aqui na Avenida Paulista. Doutora Janaína, estou virado. Só trabalho uma vez por semana no hotel, sinto muito no meu corpo. Meu horário normalmente é das 15 às 23 horas, mas uma vez por semana das 23 às 6h30 da manhã. Estou aqui no ponto destruído. Eu imagino. Então, aí você entrou num ponto da pessoa que trabalha à noite. Uma judiação, né? E tem muita gente, porteiros, motoristas, se fosse só médicos, trabalhar à noite, né? Tava tudo bem. O problema é fazer isso com a pessoa, todos. né? Você ficar trocando ela de ritmo. Dele, eu acho que é pior do que só trabalhar à noite. A gente tem que ter um ciclo, né? Então a gente tem que ter ritmo. Nosso corpo funciona assim. Então a gente come de tantas em tantas horas e a gente dorme de tantas em tantas horas. O que manda no nosso ciclo? Principalmente a luz. Então, se a gente pensar lá, tarais, amanheceu, eu tenho luz, é um estímulo, eu acordo. Anoiteceu, fico sem luz, eu libero a melatonina e vou dormir.
Se eu tenho um trabalhador de turno, eu inverto isso, é difícil. Mas se ele dormir todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde, tudo bem. Você coloca um tapa-olho, coloca um blackout, tenta colocar máximo de silêncio para ter menos de estímulo, mas ele vai dormir. Agora, esta falta de ritmo, você ficar trocando a pessoa do estou acordado, agora eu vou dormir, agora eu vou dormir, agora eu estou acordado, isso judia muito. O cérebro dele simplesmente não sabe o que Não está entende. acontecendo. Ele não entende. E o sono você não tem assim, hoje eu vou ficar sem dormir, amanhã eu reponho. Você não vai repor essas horas de sono. Você vai perder muita coisa nesse dia que ele vai trocar o dia pela noite. Não tem como repor o sono? O sono Não. não. Você pode tentar chegar na sua casa e fazer o que a gente chama de higiene do sono. Fazer com que esse sono que você vai ter agora seja de maior qualidade. Ele é de maior qualidade se você tentar dormir com menos estímulos. Então, aquela máscara de olho eu acho muito funcional. Você põe aquele Máscara, tampa o tampa olho. para você não entrar claridade. Porque o cérebro, ele para ele, claridade, tanto a luz do sol quanto a luz artificial. artificial celular, então, ele vai jogar para você e vai falar assim, hora de acordar, é luz. Então, você tenta minimizar. Até tampão de ouvido, blackout, tentar dormir alguma coisa que não seja assim, muito quente, tomar um banho morno para seu corpo dar uma esfriadinha. Eu gosto muito da parte de homeopatia, fitoterápico. Então, já que ele está acordado e agora ele vai mesmo se sentir muito mal por estar acordado, e ele vai precisar dormir, e aí ele vai ter que ensinar o cérebro dele a dormir agora, porque o cérebro dele já entrou no ritmo, que é para ficar acordado. E geralmente quem fica acordado toma energético, toma café, que seria a cafeína também é outro tipo de energético, para você sustentar esse estado alerta, né? E aí você tem que chegar em casa e mostrar para o seu corpo, agora eu vou dormir. Então, chega em casa agora, um banho morno, um chazinho, chá de valeriana. Eu gosto muito dessa parte de você entrar com essa parte fitoterápica, valeriana, mulungu, tudo isso, maracujá, tudo isso, ele vai induzir sim o sono. Tentar deixar tudo escuro e tentar relaxar o máximo possível para não ter estímulo. Agora, meio-dia eu vou levantar e vou acordar e depois eu vou dormir de noite. Não vai conseguir. Quebrando esse ritmo vai ser muito difícil você voltar ao ritmo de novo. Glaucia Uri está aqui com a gente. Jacaré da Rodoviária de Arujá, bom dia. Cláudia Pudo, Cláudia Pereira Bondanza, Duda Penac, o Marquinho do Quiosque, bom dia Marilei. Doutora, a obesidade faz roncar, mas tem alguma posição para dormir que você ronca menos? E o ronco tem alguma coisa a ver com refluxo? Um abraço. Marquinho, ótima pergunta. Esse negócio de dormir, o pessoal fala de barriga para cima, né? Anatomicamente, o que vai acontecer? Eu vou dormir de barriga para cima, o meu queixo vai cair e o ronco vem da língua, a vibração de língua. Então, esta posição supina, barriguinha para cima, faz com que a minha boca fique mais aberta e o ar entre mais. Fora o sobrepeso que a gente tem em mulher, então tem a parte de seio. E homens, obesidade, um pouquinho mais de barriga. Então, eu faço uma maior dificuldade do ar entrar. Se você dormir de lado, às vezes melhora. Mas eu tenho paciente que acho que se eu colocar de ponta cabeça vai roncar também. Mas sim, se você dormir de lado, é melhor. O grande problema você vai dormir de lado, você não vai mandar no seu corpo. Você pode tentar dormir de lado e depois acaba virando. A gente tem um truque para isso, que é tentar costurar uma bolinha de tênis numa camiseta. E aí a gente costura uma bolinha de tênis na parte das costas, para a pessoa não virar, para tentar fazer o corpo entender que não é para virar. Mas eu tenho paciente que dorme em cima você pode colocar 3 bolinhas, vai depender do sono. O corpo não tá nem aí. Não. Olha que interessante. E o refluxo, por quê? Nosso estômago a gente sempre pede para evitar alimentação pesada durante a noite, por causa da digestão. Então, o estômago tá ali, com a alimentação, ele tá sempre cheio, um pouquinho de suco gástrico e tal. Quando você tem uma apneia, a sua língua, ela vai cair e vai encostar na garganta. E aí, você vai fazer um esforço respiratório para que esse ar entre. Então, você vai ficar tentando respirar, mas ela tá colada. Nesse esforço de você respirar,
o que está no seu estômago vai subir. Eu tenho paciente que chega a vomitar mesmo durante a noite se ele acabar comendo muito. Mas esse ácido que está no seu estômago, ele vai subir. Por isso que você sente essa ardência na garganta, esse refluxo. E a gente tem uma valvulinha ali que, se você fizer isso durante a noite centenas de vezes, de manhã essa valvulinha também já não vai estar muito boa, né? Ela não vai conseguir, ela vai estar fadigada, não vai conseguir trabalhar direito e aí você vai ter o refluxo durante o dia também. Então, é muito comum. Quem tem refluxo tem apneia, quem tem apneia tem refluxo. Eles estão muito ligados. Maria Inês Soares Costa Neves, muito bom dia. Bom dia também para Cida Segato. Marcelo Gutierrez, bom dia. Ótimas informações sobre algo simples e importante em nossos sonos. Hugo Marques, Admir Quirino, Vanessa Domingos, bom dia. E o diabético, por que temos tanto sono? Aí, o diabético tratado não vai ter, né? A parte da glicose aumentada, sim. Então, Descompensado, né? isso, descompensado, ele vai acabar tendo mais sono. Até porque vai depender muito da alimentação. Então, se ele se alimenta mal para tomar uma quantidade maior de insulina, vai acabar atrapalhando cada vez mais isso. Então, só que assim, o que a gente vê hoje é a pré-diabetes, muito comum em quem tem a síndrome de apneia. Você tem que, à noite, você acaba liberando grelina, insulina, toda essa parte que vai mexer com a sua alimentação diurna. Então, se você dorme bem, você se alimenta bem. O risco de você desenvolver uma pré-diabetes ou uma diabetes é maior. Yara Guadalupe Garcia, bom dia, queridas. Marilei, doutora Janaína Calegares, excelente profissional. Assunto extremamente importante para todos. Sérgio Cordeiro de Souza, bom dia. Parabéns pelo seu aniversário, Marilei. Obrigada. Um beijo, querido. Sérgio Cordeiro de Souza colocou: eu acordo várias vezes à noite. Não sei se tem alguma coisa a ver por eu ter trabalhado por cerca de 24 anos à noite. Ah, ele ficou muitos anos trabalhando à noite. Sem ritmo. Mas se ele fizer a parte que a gente chama de higiene do sono e aprender... Qual a dica que você dá para ele? Ele tem que aprender a dormir de novo. Não acredito que porque ele já teve noites assim... É igual você falar assim, eu mudei a minha alimentação. Eu passei 24 anos comendo mal, mas se eu mudei minha alimentação, a tendência é eu comer bem, isso vai melhorar. Então, ele tem que aprender a dormir. Será que ele acorda à noite? O grande vilão hoje em dia do nosso noite de sono é o celular. Tira o celular de perto de você, porque às vezes você fala assim, eu acordei, liguei o celular, coloquei aquela luz em mim e vi aquele conteúdo. Aquele conteúdo me leva a outro conteúdo. Então, aquilo também te leva a acordar. Ou você tem esses micro despertares. Já procurou um tratamento? Será que esses pequenos despertares não vêm, sim, de uma apneia? Então, provavelmente. Agora, precisa investigar, né? Vamos investigar. Mas tem carinha de apneia, não de uma vida pregressa. Ele vai ter que melhorar o ritmo dele. Às vezes, hoje em dia, a melatonina, que a gente fala bastante sobre isso... Tá liberado, né, agora, né? Sou muito adepta. Para mim, melatonina não trata insônia. Não é isso. Ela trata ciclo circadiano. Ela vai te ajudar a dormir melhor, com mais qualidade de sono, desde que você durma, né? Agora, não acho que você vai tomar 10 miligramas de melatonina para você dormir, para induzir ao seu sono. Não vai. Mandar bom dia para o João Garrido Ramos Neto, saudações. Tem pessoas que dormem com os olhos abertos, doutor? Tem pessoa, a hora que a gente começa a monitorar sono, que as pessoas, o Instituto do Sono, você vai ver, tem gente que eu não sei como consegue dormir, gente, com a mão para trás, o braço para cá, a perna levantada, e os olhos abertos, na verdade, é só uma questão da musculatura do olho mesmo. Que babado, né? Então tem gente que dorme com o olho aberto. Dorme porque não conseguiu fechar. Roseli Mana, Marisa Meoca, Neuza Miranda... Maria José Oliveira, Sinomar dos Santos Vieira, Marcelo Oliveira Lima. E o Sérgio falou que ronca muito. Sérgio, você precisa procurar atendimento, né? Ele não sabe o que é dormir bem. As pessoas que roncam... Ronca muito. Não dorme, acorda toda hora? Hoje, pra gente ter uma ideia, 1/3 da população ronca e tem apneia. Isso são as pessoas investigadas. Então, a vida inteira você fala assim, mas ele ronca mesmo. Mas não dá a devida proporção ao problema. E aí, quando você começa a tratar... Eu vejo meus pacientes hoje, quando eles colocam... O tratamento que eu faço hoje com o aparelho intraoral, a hora que você coloca o aparelho, a gente tem uma melhora, assim, na mesma noite.
E aí é um tratamento igual um óculos. Você vai usar o aparelho e você não vai roncar e não ter apneia. No dia que você não usar, você vai ter. Então tem paciente que está comigo lá há 4, 5 anos, o aparelho quebra. Mas eles chegam desesperados. Eu falei, me dá que eu vou arrumar. Não, vamos fazer outro. Ok, mas me dá que tá quebrado. Não, eu vou usar quebrado. Porque sem o aparelho... Como é que é esse aparelho, doutora? O aparelho, hoje a gente faz uso de um aparelho intraoral. Então, ele vai ficar dentro da boca. É um aparelho móvel. Ele é personalizado. Hoje eu trabalho com cerca de 7, 8 tipos de aparelhos. Qual é o melhor? Não existe melhor. Vai ser o melhor para você. Não existe um aparelho universal. A ideia universal é: vou segurar a sua mandíbula e vou jogar a sua mandíbula para frente. Porque a hora que eu jogo sua mandíbula para frente, eu jogo também a parte da língua e eu abro a sua orofaringe. Então eu seguro para você poder dormir melhor. Você não vai ter aquela boquinha aberta para você dormir. Então, hoje a gente manda confeccionar esse aparelho do jeitinho que o paciente precisa. E aí as pessoas acabam... É tão melhor, é tão mais fácil você dormir com apoio, porque ela vai estar realmente segurando sua mandíbula, que a hora que você dorme sem e você volta a roncar, você fica desesperado. Você fala assim, ó, tá vendo? Eu não tô dormindo, eu tô sentindo. As apneias vão voltar, tudo vai voltar. Então, assim, a gente compara óculos por ser um tratamento mecânico. E fora isso, tem todo o tratamento multidisciplinar. Hoje eu peço paciente para passar com físio, com fono, com nutri, com cardio, com todos, para a gente poder realmente chegar na qualidade do sono. Bom dia para Cida Barbosa. Aproveitar para mandar bom dia para Cristiane Pudo, que orgulho. Vanir Melo Cardoso, ótima profissional. Mariana Carvalho, bom dia Marileia, doutora. Eu tenho rinite e sinusite. Não consigo respirar muito bem pelo nariz, então respiro pela boca. De vez em quando eu acordo com a garganta ressecada, mas sinto que se eu dormir de barriga para baixo, eu durmo melhor. Tem alguma relação? Parabéns pelo trabalho. Sim, na verdade aqui em Mogi, né, é o que a gente mais escuta. Rinite, bronquite, sinusite, toda essa parte de entupimento do nariz. Então, o tratamento, trabalho muito com otorrinos. O grande problema é assim, às vezes o otorrino me manda, ele já operou garganta, ele já operou nariz, ele faz um tratamento para rinite, mas a gente sabe que aqui em Mogi, acordei bem e dormi mal, não tem como. O nariz entupido, sim, ele é um problema. O aparelho, eu tento ao máximo deixar o paciente respirar pelo nariz, mas não é nem a minha maior preocupação, eu quero que ele respire. Então, eu consigo tratar um paciente que está com o nariz entupido porque ele vai começar a respirar pela boca, mas mesmo assim eu vou ter uma passagem de ar. Então, se eu tenho uma passagem de ar, já vai melhorar. Mas sempre tratando rinite e sinusite antes. Ela falou também da posição, né, de dormir. Sim, se você... A posição supina, a barriga para cima, pela gravidade, pela anatomia, ela sempre vai piorar, ronca e apneia. Dormir de barriga para baixo, então... Vai melhorar. Vai melhorar. Uhum. Mas não que seja só isso. Mas já é uma coisinha que você fizer para melhorar, já a gente já vê qualidade, né? Mandar bom dia para o Ivan, perguntando o seu telefone e o seu endereço. Como é que eu encontro a doutora Janaína Caligares? Hoje eu trabalho muito pelo Instagram. Então, pelo Insta, né? @doutora Janaína Caligares. Janaína Caligares. Isso, mas se quiser... Caligares são dois L's, né? Isso, mas se quiser me chamar também pelo WhatsApp, é 11 98433 1733. 11 98433 1733. Isso. E aí ela fica aqui em Mogi das Cruzes, tá? Aqui no bairro do Xangai. Isso, no prédio da Receita Federal. Bem facinho de achar, bem pertinho do centro da cidade. Uhum. E assim, como é que funciona, doutora? Você falou que a pessoa entra em contato com você e você já pede para fazer esse exame, é isso? Isso, eu tenho muitas indicações de médicos, né? Então, hoje em dia, cardiologista, pneumo, otorrino, a maioria que já conhece meu trabalho, eu falo assim que eu quero ser Aparecida. Por quê? Faz tantos anos que eu faço isso e às vezes o dentista mesmo olha para mim, nossa, eu não sabia que isso existia. Né? Então a gente quer divulgar cada vez novo, né? mais, é muito novo. E eu falo que quanto mais as pessoas souberem, melhor. Então, alguns médicos já trabalham com eles, já faz tempo, eles já me mandam. Já vem uma cartinha assim: olha, eu quero tratamento com aparelho intraoral. Ok. Quando o paciente chega até mim, ou
pelo Instagram, por alguma matéria que viu, alguma coisa, ou alguém indicou e falou assim: procura lá a doutora Janaína que ela trabalha com isso. A primeira coisa que eu peço, se ele já não tiver uma polissonografia de algum outro médico que tenha pedido, a primeira coisa que eu peço é o exame de polissonografia, porque daí ele já vem até mim com alguma coisa palpável para poder começar a fazer um diagnóstico. Porque eu posso supor que você tem uma apneia, mas eu só vou conseguir tratar a sua apneia se eu souber da gravidade dela, né? E até para eu poder depois comparar para você. Uma coisa é você me falar: olha, eu parei de roncar, e falar que você está dormindo bem. Mas aí com números, com a polissonografia inicial e final, eu consigo comparar isso. Então a primeira coisa que eu peço, eu já faço o exame e já venho para mim com o exame. Para facilitar isso, hoje no consultório a gente trabalha com esse exame tipo 4, que é um exame simples, acessível, barato, de uma noite só. Se tiver que repetir, se tiver alguma coisa, a gente até manda para o Instituto do Sono, né? Em São Paulo, aqui em Mogi também a gente tem um instituto, um local só que faz, é mais complicado. Então, se eu puder tratar tudo dentro do meu consultório, eu prefiro, mas se eu tiver que indicar também, indico. E quando eu vejo também que não é minha área, paciente com alguma apneia muito grave, isso aqui não é, existem outros tipos de tratamento, como cirúrgico, como o CPAP, a gente indico também. Que eu falo que o que eu quero sempre é a qualidade do sono do meu paciente, né? Então a gente tem que ser muito honesto com isso. Você atende convênio? Eu não entro em convênio, porque eu não entro na parte odontológica, né? eu entro na parte médica. Infelizmente, a gente não consegue. Mas eu tento ao máximo que eu posso trabalhar com custos, assim, baixos e acessíveis para todo mundo. Ó, os dados da doutora Janaína Caligari estão lá no Facebook, tá? Para entrar em contato com ela, manda mensagem no 11 984331733 ou pelo Instagram, @doutora Janaína Caligares com 2 L's, tá bom? E aí você vai saber todas as informações. É um assunto importante, eu falo que dormir com qualidade faz parte da vida. É como se alimentar com qualidade, não é? Fazer uma atividade física, tudo com equilíbrio, né, doutora? Equilíbrio, são os Isso que a pilares, gente né? O que a precisa, gente quer é isso, né? Uma qualidade de vida, né? A Verdade. gente já sofreu tanto, né? Oh. Esses 2 últimos anos. Nem me fale como eu tenho visto gente com problema para dormir. Muito, né? Por causa da Agora pandemia. a gente tem que começar a aprender de novo. A gente tem que resgatar, mas a gente não resgatou a atividade física, todo mundo agora não tenta se alimentar melhor. Então, vamos por aí, vamos tentar dormir com tudo escuro, vamos tentar fazer tudo isso para a gente poder ter realmente essa qualidade de sono. E no que eu puder ajudar, pode me chamar que eu estou super às ordens. Obrigada, viu, doutora? Em nome da Carla Secário, agradecer a doutora Janaína Caligares. Obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. Muito bom dia.